Olá, meu amigo, olá, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso quinto episódio da série O Código Profético. E no tema passado nós descobrimos quem é essa figura, quem é o anticristo da profecia bíblica. E fizemos uma viagem interessante, uma viagem no tempo, uma viagem na profecia. E sem preconceitos conseguimos entender que o anticristo da profecia bíblica é o poder papal. Bem, a profecia, o livro de Apocalipse avança, nos mostrando que este poder, descrito em Apocalipse 13 como sendo a besta do mar, é também descrito com outra imagem, com outra figura em Apocalipse 17, como sendo uma mulher montada numa besta, como sendo um poder religioso. Veja, irmãos, Apocalipse capítulo 17, verso número 3. Venha comigo para este estudo muito importante. Abra o seu coração e deixe Deus falar consigo. Vamos lá. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Em primeiro lugar, nós temos que entender que isto é profecia. E em profecia nem tudo que nós lemos se entende do jeito que se lê. Mulher é um símbolo profético. Mulher, em profecia, significa ou representa igreja. Escreva aí, segunda carta a Coríntios, capítulo 11, verso 2. Segunda carta a Coríntios, capítulo 11, verso 2. Confirma que mulher, em profecia, representa igreja. Em Apocalipse, são descritas 2 mulheres. Uma, no capítulo 12, que é uma mulher pura, vestida de sol, resplandecendo a glória de Cristo. É a igreja pura e fiel de Cristo, uma igreja que seria perseguida por Satanás. Por outro lado, em Apocalipse capítulo 17, vemos esta mulher com estas características, vestida de púrpura e de escarlate, sentada sobre uma besta, com uma taça nas mãos, contendo vinho e abominações. Representa também uma igreja, mas não é uma igreja que reflete o caráter de Jesus, conforme a descrita em Apocalipse 12, mas uma igreja que se apostatou dos caminhos do Senhor. Podemos continuar? Veja, irmãos, Apocalipse 17, verso 1, nos diz que ela se achava sentada sobre muitas águas. Estamos falando de profecia. Água, em profecia, também significa outra coisa. Mas significa o que, irmão Onésimo? Vejamos. No mesmo capítulo, verso número 15, o próprio anjo dá a explicação. Diz: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Deus não nos deixa perdidos. Ele nos apresenta o símbolo e nos dá também o significado desse símbolo. Esta mulher, esta igreja, está sentada sobre muitas águas, significa que ela é apoiada. Tem muitas nações que a apoiam. É uma igreja mundial, é uma igreja poderosa. Está isto claro? Estamos deixando somente a Bíblia se interpretar. Continuando com as características dessa mulher de Apocalipse 17, no verso 2, nós lemos o seguinte: com quem se prostituíram os reis da terra. É uma igreja que atrai os reis da terra. Vocês conhecem uma assim hoje? Que todos os reis, todos os presidentes, prefeitos vão lá, sim, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram todos os que habitam sobre a terra. Então esta é uma característica desta igreja. Atrai os reis da terra em torno de si. Vamos lá, a mais uma característica desta igreja, desta mulher. Vejam, no verso 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Amigo, nós aqui não estamos inventando nada. A Bíblia está dizendo claramente, está descrevendo as características para que nós não tenhamos dúvidas. Para que nós saibamos que a Bíblia é fiel, ela fala a verdade e Deus é amor. Ele quer que a gente escolha o melhor caminho. Deus está dando as descrições que essa mulher, essa igreja, achava-se vestida, vejam bem, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de
pedras preciosas e de pérolas. Quer dizer, ela é muito rica. O que é púrpura e escarlata? Meus amigos, nós vamos pegar aqui um livro do próprio poder papal. Nós não estamos inventando nada. São fatos verídicos. Vejam, que é a Enciclopédia Católica, página 175. Diz: a cor para os bispos e outros prelados é púrpura, e para os cardeais é escarlata. Exatamente como a profecia nos diz, que a mulher, que é a igreja, estava vestida de púrpura e de escarlata. Não restam dúvidas, amigos. A Bíblia está nos dizendo claramente, está descrevendo claramente este poder. Vejam, estão aqui. A cor para os cardeais, escarlata, é o vermelho. E para os bispos, púrpura. Como a Bíblia nos descreve. Não só, continua dizendo o verso 4, que estava adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Significa que é uma igreja rica, é uma igreja poderosa, é uma igreja com muita riqueza. Vemos aqui nas imagens, muitos turistas vão lá, na Itália, em Roma, para contemplar esta grandeza, esta riqueza. Mas uma característica que a profecia bíblica nos dá sobre esta igreja, sobre esta mulher. Vejam, no verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Por acaso nós falamos no nosso tema passado que este poder, esta igreja, infelizmente, matou muitos cristãos. Mais de 150 milhões de cristãos foram mortos na Idade Média. Isto não é novidade, nem é mentira. Você pode consultar a história, mesmo no YouTube. Pesquisa aí. Morte na Idade Média e você verá. Isto é um fato verídico. Durante 1260 anos, do ano 538 a 1798, chamada a Idade das Trevas, milhares de cristãos foram mortos. Sim, está embriagada com o sangue dos santos. Vamos lá. Apocalipse 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Qual é esse mistério? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta é mais uma característica. Babilônia, e eu vou explicar daqui a pouco o que é Babilônia. Ela é mãe, se considera mãe de todas as igrejas, de todas as denominações. Isto é mentira? Você nunca ouviu sobre isso? Que ela é mãe? Bem, amigos, o que significa Babilônia? Babilônia significa confusão. Lembram quando os descendentes de Noé estavam construindo a Torre de Babel em desafio aberto à palavra de Deus? Deus foi lá e confundiu as línguas e chamou Babel, Babilônia, confusão. O vinho representa falsas doutrinas desse sistema. Percebem? E eu quero apresentar algumas. Não irei apresentar todas neste episódio. Nós teremos vários episódios em sequência a partir de agora, onde iremos falar sobre muitas coisas importantes. Eu convido a sua atenção. Venha comigo. Vejam, irmãos, a primeira coisa. Este homem, neste livro A Fé dos Nossos Pais, na página 11, este por acaso é um cardeal, ele falou o seguinte: as escrituras por si só não contêm as verdades que um cristão deve crer. Ora, se as escrituras por si só não contêm a verdade, o que mais é a verdade? A tradição. Mas Jesus falou: por que vocês colocam a tradição e anulam os meus preceitos? O livro a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, nos diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda ela é útil. Não existe nada fora da Bíblia que pode substituir as escrituras. Queridos, vejam aqui. No Concílio de Trento foi lançado um decreto. E esse decreto, infelizmente, dizia o seguinte: decreta que ninguém, fundado na perspicácia própria,
em coisas de fé e costumes necessários à estrutura da doutrina cristã, torcendo a seu talante à Sagrada Escritura, ouse interpretar a mesma Sagrada Escritura contra aquele sentido que sempre manteve e mantém a Santa Madre Igreja. Estão vendo? Madre, mãe, conforme a profecia nos diz. A quem compete julgar sobre o verdadeiro sentido e interpretação das Escrituras, ou também contra o unânime consenso dos padres. E muitos homens ao longo da história, o caso de John Huss, Tyndale, Jerônimo, Martinho Lutero, que estudaram a palavra de Deus e viram que não, aquilo que a igreja está praticando não vai de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Infelizmente, muitos foram mortos, outros acabaram se afastando desse sistema. Por quê? Porque ela diz que ninguém tem o direito de interpretar as Escrituras contra o consenso da igreja, contra o consenso dos padres. Vemos, irmãos, que em 1545 foi oficialmente colocada a tradição acima da Bíblia. E no ano seguinte foram introduzidos os livros apócrifos. Enquanto a reforma protestante de Martinho Lutero dizia sola scriptura, somente a Bíblia, neste concílio, em 1446, eles introduziram outros livros apócrifos, livros que não existiam antes. Temos, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, o livro de Judite, o livro de Tobias e outros livros não inspirados por Deus. Mas a profecia nos diz que nós não podemos fazer isso. Amigo, se você está envolvido com isto, deixe-me dizer uma coisa com todo o amor. Deus não gosta disto. Apocalipse 22, versos 8 nos diz: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, se alguém acrescentar algo naquilo que Deus já falou, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E também não podemos tirar nada. Caso alguém faça isso, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Imagine, perder a árvore da vida, perder a vida eterna por desobediência, por torcer as Sagradas Escrituras. Outra doutrina pagã que foi trazida para este sistema religioso que provém de Babilônia é o culto mariano. Vejam, é dito aqui no Catecismo da Igreja Católica, página 237. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original. Bem, logo de cara isso não existe. Terminando o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Mais uma vez digo, isso não existe em nenhuma parte da Bíblia, certo, meu amigo? E para que mais tarde plenamente estivesse conforme seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Isso não existe na Bíblia. Não existe Rainha do Universo. Esse termo Rainha do Universo, na verdade, é uma expressão ou é um termo pagão. Na Babilônia Antiga, o povo adorava Semiramis e era chamada de Rainha dos Céus. E Deus proibiu o povo de Israel na Antiguidade de participar dessas práticas pagãs de adoração da Rainha dos Céus. Vejam, Jeremias capítulo 7, verso 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem um fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos a quem? A Rainha dos Céus, para me provocarem a ira. Então Deus detestava essa prática do povo adorar a Rainha dos Céus. E eles chamam aqui Maria de Rainha do Universo. É a mesma prática, apenas mudaram o nome. Vejam aqui nesta imagem, a deusa pagã Semiramis com seu filho. Hoje essa imagem foi batizada em Maria com Jesus aqui. Queridos, isto é muito sério. A Maria não está no céu. Deixe-me dizer, a Maria não está no céu. Ela não intercede por ninguém. Ela está morta, dormindo na sepultura, sabe-se lá onde, aguardando a vinda de Jesus para ressuscitá-la. Vejam, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É a Jesus que você deve orar.
É a Jesus que você deve esperar, não a Maria. Jesus é o único mediador. Aleluia. Ele está pronto para perdoar seus pecados. Ele conhece suas dores. Ele conhece seus desafios. Ele está pronto para apresentar-lhe diante do Pai. Você aceita? Hoje em dia nós vemos no mundo as supostas aparições de Maria. Em várias partes do mundo nós vemos nas igrejas surgindo uma imagem, uma poeira ou uma nuvem voando. As pessoas dizendo, é a Maria que está aparecendo em Fátima e em outros lugares. A Bíblia nos diz que Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz. Maria está morta. Ela não ressuscitou. Não existe nenhuma parte da Bíblia que fala sobre isto. Tenhamos muito cuidado. Outro ponto muito importante que eu quero considerar consigo e que eu acho muito perigoso de você acreditar, meu querido amigo, é a confissão dos pecados ao padre, ao sacerdote. Isto é algo tão terrível, que eu quero apresentar-lhe isso de forma bem clara. O livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, a palavra de Deus nos diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é quem deu a vida por si na cruz. Ele é quem subiu e está agora intercedendo por si. Nenhum ser humano pode interceder pelo outro. Não existe pecado grande nem pecado menor. Não existe pecado mortal nem pecado venial. Todo pecado é mortal, porque o salário do pecado é a morte. Mas infelizmente este poder que estamos estudando diz que existe pecado mortal e pecado venial que pode ser reparado pela penitência. Isso não existe, não. Pecado é pecado e todo ele leva à morte. Vemos aqui nesta passagem do Manual de Teologia Moral, na página 201 e 202, diz: se eu, um sacerdote, sei que alguém decidiu firmemente cometer pecado e não há outro meio de apartá-lo, posso legitimamente induzi-lo a se satisfazer com alguma ofensa menor a Deus do que estava propenso a cometer. Queridos, essa é a maior mentira. Está dizendo, se eu como sacerdote sei que alguém decidiu cometer um pecado e não existe nenhuma maneira de fazê-lo voltar, eu posso convencê-lo a cometer um pecado menor, uma ofensa menor a Deus do que aquela ofensa maior. Isso não existe. Pecado é pecado. Não existe pecado maior nem pecado menor. E continua. Assim, se um homem estava determinado a cometer adultério, não faço nada moralmente errado, muito pelo contrário, em persuadi-lo a fornicar. Então, esse tipo de conselho que as pessoas infelizmente recebem nesses confessionários. Se você queria adulterar, isto é muito grave, é pesado isso. Você pode fornicar, é uma ofensa menor a Deus e você pode reparar pela penitência. Isto é mortal. O pecado é mortal. Não existe pecado maior nem pecado menor, meu irmão. Vejam aqui no livro de São Tomás de Aquino, na Suma Teologia, parte 3, volume 4, é dito: pode acontecer a um sacerdote compartilhar em um pecado cometido por seus atendidos. Por exemplo, conhecimento carnal de uma mulher que é atendida por ele. Queridos, o que é isto? E diz que, se entretanto ele for absolvê-la, isso seria válido. Se eu, como sacerdote, atender uma mulher e compartilhar com ela de um pecado carnal, conhecimento carnal, se eu absolver essa mulher depois, isto é válido. O que é isso, amados irmãos? O que é isto? E hoje, infelizmente, nós temos visto muitos casos assim. Veja, irmãos, eu não vou ler. Vocês estão vendo aqui. O que é dito aqui? Leiam bem o que é dito. E agora vejam aqui. Vejam aqui. É isto que está acontecendo. É dito: um sacerdote não quebra o seu voto de castidade pecando contra o 6º mandamento. Meus amigos, isto é muito sério. Sim, um homem que peca contra o 6º mandamento deve vir confessar ao padre
Mas se o próprio padre pecar contra o sexto mandamento, não está pecando. Isso que está nos dizendo este parágrafo. Isto é muito sério e é muito perigoso. Livre-se disto, pela graça de Jesus Cristo. Vejam, é dito aqui neste livro. A igreja pede que um sacerdote que absolva um penitente esteja em estado de graça. Isto não quer dizer, entretanto, que um sacerdote em estado de pecado mortal não possua o poder de perdoar pecados, o que, quando exercido, não seja eficaz. O próprio pecador que está em falta, que está cometendo estas coisas, tem poder para perdoar os outros. Isto não existe em lugar nenhum. Isto é invenção de Satanás. A Bíblia nos diz a quem nós devemos confessar. Você não precisa se apresentar diante de um homem e apresentar os seus problemas mais íntimos. Vá no seu quarto, disse Jesus, feche a sua porta, ore ao seu Deus e Ele ouvirá. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, a quem? A Jesus, a Deus, não a outro homem pecador. Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Vá ao seu quarto, meu amigo. Ajoelhe-se, fale com Jesus. Abra o seu coração a Ele. Você vai sentir o perdão dos seus pecados. E Jesus vai purificá-lo do mal e você sairá para uma nova experiência com Jesus. Davi, quando pecou com Batseba, ele não foi confessar simplesmente a um sacerdote. Ele não foi dizer ao sacerdote o que fez. Ele entrou no seu quarto e clamou: tenha compaixão de mim, Senhor. Contra ti somente pequei. Apague as minhas transgressões. O que confessa a sua iniquidade alcançará a misericórdia. Queridos, Apocalipse capítulo 17, verso 5, volta a nos dizer que na sua fronte achava-se escrito um mistério: Babilônia grande. E Deus, porque o ama, o convida a sair dessa Babilônia grande. Aqui está o convite de Deus. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das suas pragas. Saia, meu querido amigo. Eu sei que isto pode ser doloroso, que isto pode ser difícil, mas é o convite de Deus. Saia, venha conhecer a verdade da palavra de Deus, porque segundo as palavras de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer libertação de uma vida de culpa, uma vida de miséria, uma vida sem frutos? Conheça a verdade, meu amigo, e a verdade liberta. Eu sei que neste momento você deve estar um pouco confuso, um pouco bravo até comigo. Me perdoe, mas eu tenho o dever de apresentar-lhe a verdade. Se é de sua vontade viver na verdade, venha comigo para esta oração especial. Amado Jesus, muito obrigado por nos revelar através da profecia o que nós precisamos saber. Há um poder enganoso neste mundo. Nós queremos nos livrar dele. Atendendo este convite, sai dela, povo meu. Senhor, pedimos o perdão dos nossos pecados, pois hoje aprendemos que Jesus é o único intercessor, o único mediador a quem nós devemos confessar nossos pecados. Não existe outro, é Jesus. E em teu nome pedimos o perdão de todo o nosso tempo de ignorância. Queremos começar agora uma nova experiência andando na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu verei no próximo episódio do nosso Código Profético. Até breve.